Esta é a história da Ibanez. Ibáñez. É isso. Vamos optar por Ibáñez e já vamos perceber porquê. Bem-vindos! Olá, olá, olá! Bem-vindos a mais um vídeo Egitana. Eu sou o Luís Alberto e hoje vou acompanhar-vos na história de uma das marcas de guitarras mais conhecidas do mundo, à semelhança de outras, é verdade, mas a Ibáñez aqui com um cunho muito pessoal e já vamos perceber porquê. E aquele início com a pronúncia da marca, porquê? Porque a marca é japonesa, a Ibáñez em japonês pronuncia-se Ibanez, mas será que é mesmo japonesa? Fica aqui a questão. Não. Quer dizer, sim. Sim e não. A Ibáñez é da Hoshino Gakki, da Hoshino Musical Instruments, que tem a Ibáñez e tem a Tama, marca de baterias, como subsidiárias. Mas vamos perceber esta questão do nome. Em 1908 a empresa foi fundada por Matsushiro Hoshino e era nada mais nada menos que uma livraria de livros e partituras de música, mas gradualmente começou a importar instrumentos musicais para o Japão. A importar, sim, a importar instrumentos de um fabricante de guitarras espanhol, Salvador Ibáñez y Hijos, de Valência, e entretanto Matsushiro deixa a empresa ao filho Yoshitaro Hoshino, que continua essa importação de guitarras até 1933, ano em que a Salvador Ibáñez y Hijos foi comprada por outra empresa de Valência. Mas para a Hoshino foi um mal que veio por bem, até porque em 1935 começou a fabricar os próprios instrumentos. Uma vez que o mercado existia e estava em grande expansão, eles não queriam perder a oportunidade de continuar nesse mercado dos instrumentos musicais, nomeadamente as guitarras. E qual foi o nome adotado pela marca? Exatamente, esse mesmo que ouvimos aqui hoje, Ibáñez. Retiraram o Salvador e adotaram o nome que já vendiam, uma vez que até tinha sido extinta a marca, não é? A sua origem, e daí o nome Ibáñez, do país de nossos hermanos, por isso é que eu pronuncio Ibáñez. Desses anos iniciais até aos anos 60, a Ibáñez foi marcando presença, não muito significativa, é verdade, mas foi marcando uma presença minimalista no Ocidente e a partir dessa época, sim, expandiu-se para o resto do mundo num boom que permanece até hoje. E agora começa verdadeiramente a história da evolução da Ibáñez, ou da Ibanez. Por isso, antes de passarmos a isso, ficamos muito gratos com uma subscrição ao nosso canal. É muito simples, muito rápido, é só clicar aí nesse botão vermelho e ficamos igualmente gratos com um like neste vídeo, um comentário e não se esqueçam, acima de tudo, de visitar o nosso site em www.egitana.pt. Então, em 1960, meados da década de 60, a Ibáñez começou a exportar guitarras para os Estados Unidos e as coisas não correram muito bem logo ao início. A história da Ibáñez fica marcada logo em 70 por um grande processo judicial por parte da Gibson, uma vez que a Ibáñez se limitava simplesmente a copiar guitarras, inclusive o headstock. Copiavam principalmente a Gibson, a Fender e a Rickenbacker. Isto foi um grande problema, mas a marca já estava consolidada e não podia ser isso a deitar uma marca com esse nome abaixo, uma marca já mundialmente conhecida. Como o mundo anda para a frente e não para trás, a Ibáñez também começou a apostar na diferenciação de desenho de corpo, de headstocks e por aí, algo que também veio para ficar, portanto o caminho fez-se para a frente. Vocês, se virem um headstock da Ibáñez, reconhecem logo que é da Ibáñez, ponto final. E isto era o que a marca estava a precisar, de um rebranding. Mais uma vez, houve um mal que veio por bem. Fizeram-no e resultou. As décadas de 80 e 90 foram talvez as mais importantes para elevar a fasquia à Ibáñez. A introdução de modelos originais tinha sido muito bem recebida, mas acima de tudo as parcerias que começavam com os melhores guitarristas do mundo. Falamos aqui especificamente em Steve Vai, ex-guitarrista de Frank Zappa, com a introdução da Ibáñez Jam, e logo depois com as versões mais baratas destas Ibáñez Jam, as Ibáñez RG Series, que eram basicamente modelos acessíveis a todos, daquela que um dos melhores guitarristas do mundo usava na altura. Entretanto, alguns nomes que podemos referir aqui, cuja ligação à Ibáñez é imediata: Joe Satriani, Paul Gilbert, Kiko Loureiro, Nita Strauss, Tim Henson, Larry Basilio e até na versão do jazz, por exemplo, o enormíssimo Pat Metheny. Ou seja, desde essas décadas de 80 a marca tem estado presente em muitos mercados e associada aos melhores guitarristas
do mundo. Uma curiosidade na Ibanez é o facto de estar muito ligada também ao heavy metal, precisamente pela relação a grande parte destes artistas que usavam Ibanez, um deles Dino Casares, por exemplo, dos Fear Factory, que introduziu inclusive as guitarras de 7 e 8 cordas, não as introduziu obviamente, mas foi um dos grandes guitarristas que contribuiu muito para a distribuição em massa das guitarras de 7 e 8 cordas, sem dúvida. Se hoje são tão banais, digamos, principalmente no gent e no metal, Dino Casares já as usava há quase 30 anos, assim como Steve Vai. A primeira guitarra, aliás, de 7 cordas, produzida pela Ibanez, foi precisamente a UV7, uma guitarra de assinatura de Steve Vai. 7 cordas em 1990. E por falarmos em modelos e assinaturas, ao longo destes anos a Ibanez tem apresentado modelos que são modelos Veni Vidi Vici, ou seja, chegaram e venceram. Assim, vamos falar da Ibanez J-Custom, que são guitarras custom made no Japão, é a tecnologia de ponta da Ibanez, são as mais exclusivas que a Ibanez produz e que já agora podem também encontrar no nosso site em egitana.pt. Ah, pois é, J-Custom. As Ibanez Prestige é o topo de gama das guitarras produzidas no Japão, caracterizam-se por serem guitarras com excelentes acabamentos, a qualidade dos materiais é indubitavelmente a melhor e têm uma afinação incrível. Ibanez Premium são basicamente as Prestige, mas produzidas na Indonésia, qualidade premium, literalmente, com a diferença de não ser produzida no Japão, mas sim na Indonésia. Ibanez Gio, aqui já falamos na gama low cost da marca, para orçamentos menores, ou para iniciar na aprendizagem da guitarra, por exemplo, e temos finalmente as USA Custom, que já não são produzidas, mas que podem encontrar dos finais dos anos 80 e 90, muito conhecidas, como as Ibanez LA Custom Shop, que hoje são apenas feitas para endorsement de artistas, por isso não estão abertas ao mercado de consumidor, digamos assim. Portanto, esqueçam essas USA. A Ibanez tem ainda um grande mercado nas guitarras de hollow body, ou seja, não temos só aqueles modelos que falámos, RG, RGA, RGD, S, X, Artist, todas elas amplamente conhecidas, mas temos também na Ibanez as AK, especificamente para jazz, mas que podem ser utilizadas noutros estilos, cada vez mais. Isso não é assim tão linear. As Hardcore Series AS, lançadas em 2002, guitarras de entrada de gama, mas sem medo nenhum, a muitas que custam o dobro ou o triplo. E ainda as AC, Hardcore Custom, com o corpo feito em maple e um acabamento mais premium, no braço também, em toda a construção da guitarra no fundo. Mas a Ibanez não faz só guitarras elétricas, é muito mais, e faz muito mais mesmo, do que guitarras elétricas. Não podemos sequer terminar este vídeo sem falar nas guitarras acústicas, que até usam um logo distinto, assim como não podemos deixar de referir os baixos incríveis que a Ibanez tem. Muito procurados pelos acabamentos cuidados, as cores, a construção também, os preços, baixos, brutais, que também podem encontrar aonde? No nosso site, em egitana.pt. A Ibanez está também presente nos amplificadores, tanto de baixo como de guitarra, como amplificadores acústicos até, mas está sobretudo presente no mercado de efeitos, pedais de efeitos. Temos, aliás, um dos pedais mais usados em todo o mundo, o TS9, um Tube Screamer, que é amplamente procurado, inclusive as primeiras versões do pedal, Stevie Ray Vaughan, James Hetfield, por exemplo, frontman dos Metallica, não é? Entre tantos outros que usaram o TS9, e este é apenas um exemplo das muitas dezenas de pedais que tem a Ibanez, pedais de efeitos. A Ibanez é parte da Hoshino Company, como já dissemos, está sediada em Nagoya, no Japão, mas tem filiais espalhadas em todo o mundo. Na Europa é a Hoshino Europe, que está encarregue de assegurar o stock à melhor loja de música do país, a Egitana. E a melhor forma de terminar este vídeo é dizer-vos que atualmente a Ibanez é a terceira maior marca de guitarras do mundo todo. A terceira maior do mundo. E assim terminamos o nosso vídeo com a história da Ibanez, parte da história, obviamente, não, se fosse a história toda aprofundada haveria muito mais para dizer e o vídeo ficaria muito mais longo, mas já ficaram aqui com algumas curiosidades, a origem da marca, os processos judiciais, a reviravolta, os modelos icónicos, as parcerias com os melhores do mundo e a presença no mercado como a terceira grande marca de guitarras a nível mundial. Lá no top, Ibanez. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou sugestões, deixem nos comentários. Gostava imenso de os poder ler e de poder responder. Não se esqueçam, se nos quiserem apoiar também com uma subscrição, é sempre bem-vinda, ficamos muito gratos. E um like neste vídeo
cai também sempre bem. Visitem-nos em www.egitana.pt. O estoque da Ibanez é muito, a escolha é que vai ser mais difícil de certeza, mas há para todas as carteiras, gostos, propósitos, etc. Muito obrigado a todos por estarem por aí. Eu sou o Luís Alberto e este é o canal da Egitana. Egitana por aqui. Até já.